Um assunto que eu sempre vejo você abordando no Twitter é sobre a mania de boa parte da academia e dos estudantes, dos professores, de usarem o neoliberalismo como um bode expiatório de todos os problemas da humanidade, né? Eu também sempre me deparo com esses exemplos, né? Há pouco tempo eu assisti umas aulas de preparatório do Enem sobre o neoliberalismo, e eles até começavam falando bem sobre o consenso de Washington, mas depois eles acabavam indo por um reducionismo, dizendo que o neoliberalismo causou a pobreza dos países pobres, porque eles exportam commodities, eles usavam teorias para explicar isso, a teoria de crescimento desigual do Trotsky. Eles falam também sobre encarceramento em massa, relacionando ao neoliberalismo. Às vezes eles vão citar os autores, citam os austríacos, ao invés de citar a economia mainstream. Além de uns exemplos também que eu vi de artigos publicados, né, uns numa revista de estudos de gênero, que associavam o aumento de fotos mostrando o corpo em redes sociais ao aumento da austeridade do neoliberalismo. E teve uma brasileira também sobre educação que o autor queria demonstrar que existia neoliberalismo nos livros de matemática, e ele provava isso mostrando que os livros ensinavam sobre taxa de juros, sobre economia financeira, como usar a água racionalmente, né? Esses exemplos são infinitos, mas eu gostaria de saber de você como você enxerga a forma que a academia usa esse termo, como é que ele poderia ser melhor definido e se tem críticas relevantes ao neoliberalismo também. Eu não acompanho de perto como a academia usa o termo neoliberal, neoliberalismo, né? Eu, às vezes, no Twitter, eu coleciono essas pérolas, assim, né? Essas que você citou. Tem uma que eu adoro também, do sujeito dizendo que a história que agora não me lembro se era o Fidel ou era o Che que usava Rolex, acho que é o Fidel. E aí o argumento do cara é que o Rolex, na época do Fidel, era barato, e ficou caro por culpa do neoliberalismo. Então as pessoas estão julgando o Fidel, mas a culpa foi do neoliberalismo, que o Rolex virou um relógio caríssimo. É muito divertido isso. Mas eu não acompanho, para falar a verdade, eu não acompanho quem usa o termo neoliberal para esse tipo de crítica. Eu sei que existe, eu me divirto com isso, vendo esses casos mais extremos, então não levo tão a sério assim, porque eu acho que é a mesma coisa, que é aquilo, né? Tudo que eu não gosto é neoliberalismo, como também os outros aqui. Tudo que eu não gosto é fascismo, né? Tudo que eu não gosto, então você tem que usar o nome das coisas porque elas deveriam ser aplicadas. O que eu faço, né, que eu acho que também é interessante, né, de retomar o termo, né, que é uma coisa que é muito usual, né, várias expressões do passado, de ideias que eram combatidas, que eram alvo de termos que eram utilizados como crítica, passaram a ser utilizados, né? Desde queer, gay, suffragettes, né? Eram termos que eram Tory, parece que era, disseram que era também. Vários termos que eram utilizados como pontos de crítica, você pode ressignificar, né, usando o termo. E eu acho que faz sentido você pegar o termo neoliberal para você dizer o seguinte, né? Retomar o termo, né? Para quem defende algumas coisas que eu acho que é um grande consenso, né? Dizer, olha, a gente gosta de mercados a maior parte do tempo funcionam, mas o Estado é necessário, existem falhas de mercado, falhas de Estado existem também, justamente por isso é que a gente não pode achar que o Estado vai resolver tudo, né? Os mesmos problemas que você tem no mercado, você tem problemas específicos no funcionamento do Estado, e uma valorização da liberdade, né, como em geral, né, que isso inclui direito de minorias, direito de liberdade de expressão, tudo isso. É que, claro, né, e uma ideia também, não sei se o quanto que é, né, colocada no papel isso, uma ideia de, olha, responsabilidade fiscal, né, de que isso tem de que imposto, como eu costumo dizer, né, imposto pode ser roubo, mas que seja um roubo justificado, né.
ou seja, que você gaste bem o dinheiro público e uma preocupação com o equilíbrio de longo prazo, né, das contas públicas. Tem, para quem estiver vendo, ouvindo a gente, eu acho que o pessoal do Adam Smith Institute da Inglaterra tem lá, né, tem um texto deles googarem isso, né? Sou um neoliberal, aqui é neoliberalismo. Tem um texto do Sam Bauman, que é bem simples, eu acho bacana. Também o pessoal do Niskanen Institute, né, dos Estados Unidos, tem esse tipo de visão, que é isso, né? Acreditar no mercado, né, acreditar no funcionamento dele, mas, ao mesmo tempo, saber que tem falhas, né, tem distribuição de renda, não é o que você gostaria, tem problemas de mobilidade, mas que os instrumentos estão aí, justamente, né, uma economia tão próspera como que você consegue gerar com uma economia aberta, você pode ter mecanismos para reduzir desigualdades, para colchões de proteção social para quem sai prejudicado no funcionamento do mercado e esse tipo de coisa, né? Assim, aqui no Brasil, como o discurso da intervenção estatal é muito forte, fica todo mundo parecendo você fica parecendo que você é um anarcocapitalista, coisa assim, mas não, é só trazer as coisas um pouco, dar mais, confiar um pouco mais no mercado, né, guardar o Estado para aquilo que realmente importa, né? Acho que isso é uma preocupação muito comum nesse tipo desses neoliberais, né? Ou seja, já que a partir do momento que você reconhece que o Estado tem limitações sérias na sua capacidade, especialmente no Estado brasileiro, né? Comparando o Estado brasileiro com os países, né, mais envolvidos, com capacidades estatais maiores, você sabe que o Estado brasileiro é capaz de muito pouca coisa, né? Tem limitações fortes. Então, já que é assim, então vamos guardar o Estado para fazer bem aquilo que ele deveria fazer e que ele, inequivocamente, gera maior impacto para a sociedade, né? Então, deveria ser o quê? Saneamento, saúde, educação básica, essas coisas que deveriam ser as prioridades, né? Coisas que você sabe que o esforço estatal, já que no Estado não tem uma quantidade infildável, o Estado tem recursos escassos, né? Às vezes recursos humanos mesmo, de qualidade, eles devem ser alocados naquilo em que vai fazer bem para a sociedade, né? Que evidentemente vai fazer bem, né? Então, acho que essa visão geral, que você pode chamar de neoliberalismo, né? Neoliberal nesse sentido, que não é o liberalismo do passado, né, de Stuart Mill lá, porque novas coisas entraram, né, novas demandas, novos problemas, se aprendeu desde lá, e também eu acho legal que é uma forma de você se diferenciar de várias das lambanças que liberais já fizeram, né, através da história, né, você consegue meio que dizer, olha, né, a gente está eu consigo me afastar dessa turma dizendo, olha, a gente tem uma coisa renovada aqui que está mais preocupada com desigualdade, que está mais preocupada com responsabilidade, com desigualdade, com mobilidade, com responsabilidade social das empresas, com direitos de minoria, e tudo isso. Então, eu acho que vale a pena, né, o termo neoliberal sendo reapropriado para mostrar que houve avanços, né? A pauta de liberdades aumenta, mas mesmo assim continua você dizendo que, olha, liberdade em todos os sentidos é importante e a crença no mercado, né, tem um pouco mais de fé no mercado e vai ter Estado sim, mas com um escopo mais focado, né? Não tentando controlar tudo da vida. Eu acho que o exemplo, né, que você pega um espectro grande, né, você vê que, né, nos Estados Unidos, ao menos, você tem caras de Bradley DeLonge, Noah Smith, esses caras que eu acho que são super bons dentro da economia, que estão
incorporando isso. Eu recomendo também muito uma defesa aí, ele não usa neoliberalismo, mas a defesa do liberalismo de um jeito moderno, o livro do Adam Gopnik, que é um cara que escreve sobre na New Yorker, sobre tudo, né? Mas ele tem um livro que eu recomendo,